Boa noite, pessoal. Boa noite aí para todo mundo que tá chegando. Já tem gente reclamando aí que demorou. Foi só um minuto de demora. Aguardar aí só mais uns instantes. Bem-vindo todos. Pedro Ivo, Antônio, Ana Clara. Boa noite, Tainara. Arthur Nóbrega. Prazer recebê-los todos aqui. E vamos iniciando. O Bernardo deve estar chegando em breve, ele já me falou aqui que está vindo, vai entrar logo logo. E enquanto isso a gente vai aguardando aí o pessoal entrar. Camila, Yasmin, boa noite. Deixa eu só ajustar aqui. Fazer um pequeno ajuste. Vou colocar aqui esse fone, senão vai dar interferência. Pronto, acho que... O Bernardo chegou aqui. Oba! Opa! Boa noite! Boa noite, meu querido. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, eu tô ótimo. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. O tempo passa rápido, né? 2 semanas já que a gente se palestrou junto lá em Goiânia. Pois é. E tava no começo da coisa, né? Tava no começo do pandemônio aí. Agora já se estendeu por mais um pouco o nível, né, da situação. É, mas começou a cair já, viu? É, né? Uhum, uhum. E aí, É, vamos esperar o pessoal entrar e você assistiu o pronunciamento do presidente aí ou não? assisti sim. Deu um ajuste aí no tom e vamos ver aí. De todo modo o pessoal vai criticar, né? Não tem jeito. Uhum, Toda uhum. situação vai ser crítica. Assim que terminou o pronunciamento, a Globo já estava caindo em cima do pronunciamento. 2 minutos depois. Não teve nem. Mas por causa de quê? Porque ele falou do Tedros? Exatamente. É aquilo que já estava previsto, né? É, mas a gente já sabia disso. Mas ele É. foi, eu acho que ele foi muito bem. Foi. Hoje eu também. Eu acho que hoje ele acertou o tom de forma. Tratou com muita seriedade a situação, né? Ele foi sem Foi solene. relevando isso, equilibrando um lado, equilibrando um outro, mostrando que existem duas preocupações, que o papel dele como presidente é manter essas duas situações em equilíbrio, né? E agir com a prudência necessária para o É. momento. Né? Hum. Ó, eu tô aqui com o cachimbo. Aqui, ó. O pessoal tá Ó, falando aí, o pessoal. É, aqui, ó. é isso É a, aí. é a frase do Chesterton. No catolicismo, o chope, o cachimbo e a cruz, os três Cs combinam, né? Exatamente. O pessoal aí tá falando que você tá com muita fumaça aí na cara. É, tá bom demais. É aqui, ó. Estou fazendo propaganda, o Gurgel me deu. É um London Blend, Ah, coisa mais gostosa. É meio picante, assim. Muito bom. maravilha. Uhum. Bernardo, já atingimos aí um público razoável, acho que dá para a gente
já começar o tema aí dessa nossa conversa, Uhum. Eu te chamei para conversar, para a gente tentar trazer um pouco o nível desse debate público, né, para fora apenas das questões de picuinha política, mesquinharia cotidiana, etc. Porque eu estou vendo que bastantes pessoas estão esquecendo que o momento atual é atípico, mas é um momento de quaresma. A gente está num tempo litúrgico que é, se não o mais apropriado, o mais devido de se viver dessa forma, né? Com penitência, com privação e refletindo. Todo mundo foi obrigado a pensar um pouco sobre a morte nesse momento, de um jeito ou de outro. Né? Você tem aí notícias diárias de doença, doença subindo, doença caindo, caso confirmado, morte aqui, morte ali e tal. E todo mundo está sendo obrigado a pensar um pouco, a praticar um pouco aquele memento mori, não é? Então eu queria saber aí de você, dentro da tua visão como católico, né? A situação atual, qual é o olhar que nós, né, católicos, devemos ter num momento como esse que a gente está vivendo, para além de toda a circunstância política cotidiana, como é que um católico deve ver, ter visão sobrenatural dessa situação atual? Eu acho, primeiro, é o seguinte, dá boa noite aí para quem já entrou, mas é o seguinte, eu estava até conversando com um amigo meu num grupo hoje sobre isso. A gente não tem como, e não é nem saudável, a gente tentar separar esse momento de quaresma que nós estamos vivendo com o momento de quarentena. Aí um amigo meu chamou, disse que nós estamos, ele é protestante, né? Mas ele diz: Bernardo, você está vivendo a quarentesma, entendeu? Quarentésima. A quarentesma, que é o período de quarentena com quaresma. E é importantíssimo isso porque o esteio do cristianismo é a paixão e crucificação de Nosso Senhor, que culmina depois no domingo da ressurreição de Páscoa. E muito provavelmente nós viveremos o período pascal e o domingo da ressurreição nas nossas casas sem missa. Muito provavelmente, na maioria dos estados. Então, até o Vaticano já falou isso, que está adiando as suas festas. A CNBB parece-me que já postergou o domingo de coleta, o domingo de Ramos da campanha da fraternidade. Então está todo mundo tentando se reajustar, né? Mas a palavra, nesse momento, no meu entender, Taiguara, é o seguinte: é não perder esses dois esteios, paixão e morte, que é uma coisa só, e a ressurreição. Por quê? Porque é este período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período duro de morte e de sofrimento. Uns estão morrendo de fato, vamos pensar na realidade brasileira, são hoje 200 e poucos mortos que morreram até agora no Brasil. No dia de hoje ou de ontem foi 27. Nós estamos morrendo no sentido de abdicar de muita coisa da nossa vida, de muitos prazeres que a gente tem. Prazeres e luxos que nós não podemos nos dar nesse momento em função do problema econômico que já nos afeta. Né? Eu estive hoje no centro de Londrina, precisei comprar algumas coisas na rua, e daí fui dar uma volta de carro. E fui no centro comercial da ala mais nobre da cidade, fui no centro comercial da cidade do pessoal do povão mesmo, o povo normal, né, que aqui é a Rua Sergipe, Rua Benjamin Constant, etc., perto do Terminal Central, todas as lojas fechadas, pouquíssimas pessoas nas ruas, né, um clima de desânimo, parece que desligaram a cidade da tomada, né? Então, todos nós estamos, por assim dizer, morrendo, ou seja, abdicando dos nossos luxos em várias instâncias, né? Deixando de comprar coisas que nós gostamos, de ir a lugares que nós gostamos, de estar com pessoas com as quais nós queremos estar, ou seja, nós estamos tolhidos de várias opções em função deste problema que foi causado pela negligência do governo chinês. Mas veja que é importante porque o brasileiro em geral, que é um povo católico, é um católico que não, que apesar de viver, assim, ter um pouco da consciência do tempo da quaresma, não vive de fato a quaresma
como um período penitencial, como um período de oração e um período de caridade, né, de obras de caridade, que são os 3 pilares, né? Seria, né, o jejum, seria a oração e a questão das obras de caridade seria o pilar, vamos dizer assim, da ação da quaresma. E o católico brasileiro não tem o hábito de fazer isso, não tem o hábito de jejuar, de fazer abstinências, né? Acha que a abstinência de carne, por exemplo, é só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Não é. A abstinência de carne, segundo a lei da igreja, é toda sexta-feira. Toda E sexta. no Isso. Brasil existe uma opção que foi concedida pela Santa Sé, a pedido da CNBB, que se você que se você tiver de comer carne, tiver outra opção, etc., e comer carne, que pode ser carne de frango, de porco ou de boi, né? Você não pode comer às sextas-feiras, mas se você comer, você pode compensar com uma obra de caridade ou uma oração a mais da que você faz. Mas veja, o brasileiro não vive isso. Ele, no máximo, na quaresma, abdica lá de jogar um videogame, fazer um negócio assim, e não tenta entender o Isso. profundo aspecto espiritual que é a quaresma. Ou seja, de nós nos aproximarmos, assim, ter aquilo que São Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, né, não fez usurpação, ou seja, não se gabou de ser Deus, mas desceu, se encarnou, teve a paixão, morreu e ressuscitou. Essa é a história da quaresma. Entendeu? Ou seja, até a Isso. mesma disposição de Nosso Senhor Jesus significa buscar nos assemelharmos a Ele. Então é um período do ano muito especial, o período mais especial da igreja, em que nós temos oportunidade e o dever, como católicos, de parar o ano de 365 dias, parar nos 40 e alguns dias, que dá um pouquinho mais, né? E botarmos as coisas em perspectiva. Né? Os antigos tinham o velho ditado do memento mori, ou seja, lembre-se da morte, né? Lembre-se que você é mortal. Né? E essa é a perspectiva das coisas. Né? Pensa se Jesus tivesse, né, relativizado ou não colocado a vida inteira dele em perspectiva, aliás, se ele não tivesse colocado a vida dele inteira na perspectiva da cruz, ele poderia ter relativizado tudo. Né? Então, ao mesmo tempo em que nós não podemos relativizar a morte, nós devemos não dar à morte a importância que ela não tem. Ou seja, nós também não podemos achar que a morte é o fim, nos desesperarmos e nos entregarmos a qualquer desespero, né, desse tipo, ou ficarmos simplesmente num estado de letargia e não agir. Né? Os escolásticos antigos que diziam que perante a salvação, geralmente o cristão que está em desequilíbrio, em desordem, tem 2 tipos de comportamento. Ele tem um comportamento que era chamado de securitas, que é o comportamento do cara que diz, eu já estou salvo, está tudo certo, eu não vou fazer nada. E tem o outro aspecto, que seria o outro extremo, que é o tal do desperatio, que seria o desespero total, a ausência de esperança, e a pessoa entra num pânico psicológico, né? E, enfim, fica completamente desordenada. E o movimento do cristão deve ser exatamente o meio termo. Não ter a segurança total da salvação e também não desesperar-se. Né? Então, a quaresma é esse momento da gente pensar buscarmos ter a mesma disposição de Cristo Jesus, abdicar da nossa vida, fazer jejum e penitência pelas outras pessoas, parar de pensar em nós. E esse momento que nós estamos em casa, a gente não está em casa só para preservar nossa família, mas também para não contaminar e não ajudar a matar outras pessoas. Né? Pensar nas pessoas que estão morrendo, aproveitar esse tempo que nós estamos fechados em família, rezar e etc e tal, né? E até culminar no momento da Semana Santa, que seria o momento que a gente iria à igreja, mas nós vamos ficar em casa, tal qual muitas vezes foi a igreja perseguida. Veja só, né? Que não teve missa e nem nada. Então, de algum modo, a gente pode sim, eu acho que aproveitar essa questão e não ficar desesperado, mas fazer o melhor dela, o melhor da quaresma, o Taiguara. Então, nos conectarmos e termos a mesma disposição de Jesus, no sentido da paixão e da morte, né? Ou seja, pelo sofrimento, pela penitência. Né? Não faça só aquilo que a igreja pede, faça mais do que a igreja pede, por amor a Jesus, por amor ao próximo. E também no domingo da ressurreição é dia de festa, em dia que encerram essas penitências e mortificações mais severas, abstinência, etc. E a nossa vida volta ao normal, comemorando a ressurreição do nosso Senhor, que também é o que nós esperamos como fim e a ressurreição desse clima e dessa quarentena e desse problema todo do vírus chinês. Né? Então, de algum modo, a gente pode fazer um paralelo nesse sentido, Taiguara. Isso. É curioso porque você falou aí
dos dois pecados que se comete contra o Espírito Santo, né? E o nosso Senhor diz: o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí muita gente pergunta assim: o que é esse pecado que não tem perdão? Ele não tem perdão não é porque ele está distante da misericórdia divina, ou porque a misericórdia divina não o abarca de tão grave que ele é. Ele não tem perdão porque... Jesus não morreu por esse pecado, né? Não é isso, não é isso que acontece, né? Ele não tem perdão porque a pessoa se coloca fora da misericórdia divina. Então, aquele que já tem certeza da própria salvação, ele acha que ele não precisa fazer mais nada, porque ele já está salvo. Então ele se coloca fora da misericórdia divina e nem precisa dela, porque já está salvo. Não é? E aquele que desespera, acredita que a misericórdia divina não é mais suficiente para ele, não é mais capaz de absorvê-lo. Não é? Então, quando essas duas atitudes acontecem, uma dessas duas atitudes, né, seja a segurança, né, a presunção de salvação, seja o desespero, a pessoa se coloca fora da misericórdia divina. E isso é curioso, porque quando existe uma situação que nos coloca diante da imagem da morte, como é a que está acontecendo atualmente, né? Você tem uma epidemia, você tem uma doença se alastrando, você tem pessoas que começam a morrer, casos de doença que começam a aumentar, e as pessoas que não têm uma visão cristã de mundo, uma visão sobrenatural da situação real, elas se encontram precisamente nesses dois extremos. Ou elas adotam uma presunção de isso aí não vai me pegar, eu sou um gostosão aqui e tal. Uma presunção diante de uma situação real, né? Isso não existe, isso não é um problema e tal. Ou elas adotam um desespero diante da situação real. Meu Deus, todo mundo vai morrer, vamos aqui parar tudo, vamos se encerrar dentro das nossas casas, porque se a gente não fizer isso, as pessoas vão morrer, né? E você percebe que essa falta de equilíbrio em relação a um problema real é precisamente a falta de equilíbrio que existe no próprio espírito, porque já não há mais a virtude cristã a ordenar a maneira de perceber o mundo, não é? E o outro ponto muito interessante do que você falou é que a gente está sendo obrigado, no momento atual, a um jejum obrigatório, né? Nós estamos sendo forçados a fazer jejum. É como se Deus tivesse nos dado a oportunidade por muito tempo de fazer jejum, né? de praticar a caridade com os outros, e nós voluntariamente disséssemos: não, a gente não quer isso, a gente não quer isso. Né? E agora a realidade mesma diz: não, vocês vão fazer. Agora vocês vão parar de ir para restaurante, vocês vão parar com vida de luxo, vocês vão ficar quietos, vocês vão silenciar, né? Vão silenciar. E aí entra uma tentação, né? Que aí eu queria saber também de você qual é a tua visão sobre isso, porque um outro problema que está surgindo atualmente é a busca do pecado para sanar, né, uma ausência que nós estamos tendo agora. Muita gente está sendo obrigada a deixar uma vida de trabalho acelerada, né, e ficar em casa no home office. Outros estão sendo obrigados a ficar sozinhos. Né? Tem gente que a gente vive numa assédia tão grande, as pessoas vivem numa assédia tão grande que não conseguem ficar sozinhos, não conseguem ficar em silêncio, tudo tem que ser um barulho, né? Um barulho e uma velocidade, uma movimentação. Muita gente é obrigada a ficar sozinho, muita gente é obrigada a não ir trabalhar, a desistir um pouco da vida da vida de loucura, né? de muito trabalho. E aí essas pessoas começam a recorrer ao pecado para sanar o seu próprio vazio. Né? Ao invés de aproveitarem o silêncio para um reencontro consigo mesmos, um reencontro com Deus, eu vejo, por exemplo, recebi hoje a notícia, isso já tinha acontecido na Itália, né? E está acontecendo aqui no Brasil, o único setor de mercado que está crescendo atualmente no Brasil a níveis estratosféricos é o mercado de pornografia, né? Na Itália, a mesma coisa.
As empresas de pornografia, elas estavam dando descontos, né, para o pessoal ficar em casa, né, e assinar aquilo ali. Então se vê Eles estão dando uma mãozinha para as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Estão dando uma mãozinha. E veja, o que acontece é que, ao que parece, o demônio ele cria o problema e depois ele dá uma falsa solução, não é? E essa uma situação que nós, todos nós, devemos nos resguardar muito. Não só para nós mesmos não cairmos, não só nesse pecado, mas em outros pecados, tantos que surgem. Né? Falar mal dos outros, brigar com as pessoas que estão conosco, nossos familiares. A fofoca deve estar crescendo em níveis estratosféricos. Isso. Exatamente, você passar o dia, né, olhando um WhatsApp, falando mal dos outros e tudo mais. Então, são vários pecados contra os quais o católico deve se resguardar, e hoje ele tem muita oportunidade de cometer. Né? E ao longo de tudo isso, também a necessidade de rezar para desagravar os pecados dos outros, porque as pessoas estão sem sacramentos. Né? Você tem uma oportunidade fácil de pecar e, ao mesmo tempo, não ter o sacramento para absolver, não ter o sacramento da Eucaristia para fortalecer. Uhum. Como é que a gente se defronta com uma situação dessa? Como enfrentar de forma cristã isso aí? O primeiro passo é fazer o que nós estamos fazendo, é ajudar a iluminar a inteligência das pessoas. Né? Você não tem como tomar uma decisão correta se você não sabe o que está acontecendo. Então, é o que a igreja sempre ensinou. Deus, né, e através de nós também, Deus pode iluminar a inteligência das pessoas. Ele ajuda, então, a conduzir a nossa vontade, coloca à disposição e vai dilatando o nosso coração para nós nos relacionarmos melhor com Ele. Né? Então, a primeira coisa é entender isso, que não é porque a gente está, vamos dizer, como as pessoas podem dizer, fora do mundo, né? Estamos preservados na nossa casa, que o demônio não vai arrumar o que fazer. Né? O meu pai, que é um dos homens mais sábios que eu conheço, sempre diz para mim uma coisa que é impressionante. Ele fala assim, que é uma verdade para mim maravilhosa e muito importante. Ele diz assim, o demônio, ele não é um gênio. O demônio é apenas velho. Ou seja, em que sentido está dizendo? Não quer dizer que ele é inteligente, mas ele está querendo ressaltar o seguinte, que o demônio está há não sei quantos milhares de anos, né, lidando com o mesmo tipo de gente. Ou seja, morre geração, morre geração, morre geração, passa geração, e o demônio está lidando com o mesmo tipo de criatura que somos nós, que temos a mesma estrutura de alma, temos a mesma composição física, a mesma estrutura intrínseca de ligação entre os dois, fazendo um só corpo, o mesmo tipo de psicologia, as mesmas tentações, etc. E se você acha que você vai ficar muito bem preservado na sua casa, lembre-se de um ponto só, meu queridinho que está me ouvindo aqui. Adão e Eva foram tentados no paraíso. Isso. tendo Deus caminhando todas as tardes no paraíso, né? A brisa da tarde. Então vamos dar né, colocar em linguagem de hoje, né? Adão e Eva davam um rolezinho com Deus todo dia, fim do dia, né? Davam um rolezinho com Deus no jardim, batiam um papo todo dia, não tinha pecado. Todo dia. Eles eram 1000 vezes mais bonitões e inteligentes do que nós, né? Estavam com o espírito e o corpo e a alma todo ordenadinho, segundo Deus, estava tudo certo. E foi nessas condições que eles pecaram. Veja, é muito grave. E não foi um pecado de bater uma punheta, ou de comer a mulher do vizinho, ou de fofocar. Não, foi um pecado de desconfiar do caráter de Deus. Né? Então, vejam, não pense que você está salvo aí. Né? Não quero deixar você muito preocupado, mas assim, você não pode também ficar bobo. Né? Jesus disse, olha, vocês têm que ser umas pessoas meio simples, mas tem que ser malandro, tem que ser esperto como as serpentes. Ou seja, você não pode bobear. Né? Vocês não podem ficar piscando achando que a coisa vai ser suave. Não vai ser suave. Porque uma vez que você se acostuma numa nova situação, a sua propensão para o pecado natural da sua carne, né? Não da sua carne física, mas da sua natureza humana, que ainda não está ordenada segundo Deus, vai procurar o que fazer para fazer besteira.
né? Então, a primeira coisa, né, o mais assim, vamos dizer, a disposição mais normal humana é quando ela acaba desordenando alguma vontade, alguma coisa legítima humana, que não é, por exemplo, pecado. Como, por exemplo, você ter tentações sexuais. A vontade sexual é uma coisa absolutamente normal no ser humano. Aliás, é ela que Deus deu para nós isso. Tanto que Deus disse assim, a primeira palavra que Deus disse para o homem foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Ou seja, vão fazer filho e vão mandar no mundo. Depois ele foi dar as outras ordens, etc. Então a primeira ordem foi primeiro isso, né? Exatamente. Por isso que o primeiro dever do casamento é reprodução e ter filho. Viu? Não é ficar de bem com seu marido. Não, a primeira coisa é cuidar desse troço. Depois vocês vão ver o resto. Né? Então, o que eu disse num vídeo que eu fiz sobre a quarentena, eu falei, olha, presta atenção, maridos e mulheres católicos que estão casados legitimamente, aproveitem esse tempo para namorar. Claro, transar e tudo mais é muito bonitinho, gostoso, mas você, para namorar, curtir um outro, entendeu? E viver a vida em casal um pouco, aproveitar essa coisa, né? E rezar junto também, ter leitura espiritual junto e etc. Por quê? Porque se vocês não tiverem com a inteligência, isso inclui imaginação, inclui uma série de questões, memória, etc. Se vocês não tiverem com a cabeça de vocês ordenada, vocês vão cair. A vontade de vocês vai desandar. Se vocês não rezarem, vocês acham o quê? Que a vida vai dar mole para vocês? Se vocês não tiverem o imaginário de vocês alimentado com coisas belas, por exemplo, quantos de vocês se deram o tempo de, em vez de ficar no WhatsApp, entrar, por exemplo, nesses sites maravilhosos que tem na internet para visitar museu online, por exemplo? Entendeu? Tem um monte de museu online grátis que você pode ver, com obras, etc., para alimentar o seu imaginário. Em vez de ficar vendo aqueles caminhões com caixões na Itália, lá em Bergamo, em vez de ficar vendo... Curva subindo. A curva sobe, a curva dobrou um pouquinho, e subiu de novo. Porra, não tem ninguém que aguente isso, entendeu? É óbvio que você depois vai tentar buscar um alívio para isso, entendeu? E o alívio vai nos apetites mais imediatos, que é comer e transar, entendeu? Então, quer manter-se vivo e reproduzir-se. É normal isso. Aristóteles dizia que geralmente a desordem, ele não chamava esse termo, né? Mas geralmente a desordem alimentar está muito ligada à desordem sexual também, porque elas são os apetites mais imediatos do ser humano que estão ligados à sua sobrevivência. Então, cuidem-se muito, principalmente com gula e com a parte sexual. Fiquem atentos, porque esse tipo de tentação vai vir. Os casais que estão legitimamente casados e podem desfrutar dessa benesse sexual, aproveitem. Não há nada de errado com isso. Inclusive, São João Paulo II, na Teologia do Corpo, e isso sim está dentro da tradição da igreja, diz que o ato sexual legitimamente realizado ajuda a santificar os esposos. Veja que a Igreja Católica é maravilhosa, né? Então, inclusive para repovoar o mundo depois da pandemia, né? Daqui a 9 meses tem que estar nascendo aí. Vai ter o baby boom. O pessoal tava dizendo aí, a gente teve os millennials, né? Agora a gente vai ter os coronials. Coronials. Então, vai ter os corônias. Então, gente, fiquem atentos a esse tipo de coisa e busquem firmar-se em oração e na palavra de Deus. Busquem ler a Bíblia. Porque eu vejo muitos católicos assim dizendo, mas ficar lendo Bíblia é coisa de protestante. Católico que faz esse discurso está ajudando a acabar com a moral da própria igreja. Porque a Bíblia é nossa. Porque nós escrevemos, nós guardamos, nós compilamos e nós dissemos no passado qual livro que valia ou não. Entendeu? Então é o seguinte, a Bíblia, em primeiro lugar, ela é católica. Tá? Então é o seguinte, nós católicos temos o dever de conhecer a Bíblia melhor do que os protestantes. E, se possível, a melhor indicação que eu daria para vocês não é apenas sair lendo a Bíblia, torto ou direito, ou fazendo bibliomancia, né, de abrir a Bíblia, e acho que esse aqui, Deus falou comigo. Tá? Pelo amor... eu sei de gente que faz isso. Então... o negócio é fazer o seguinte, a melhor dica que eu dou para vocês estarem em unidade com a igreja, é ler a Bíblia liturgicamente. Ou seja, tem aplicativo, você não precisa ficar procurando, etc. Tem um aplicativo ótimo, por exemplo, que eu uso, da Canção Nova,
que tem todo dia o Evangelho do dia, o Antigo Testamento, a Epístola, o Salmo Responsorial, o Santo do Dia, não sei o que, tá tudo lá bonitinho. Você pode ler a Bíblia diariamente, liturgicamente. Por quê? Porque daí você vai estar lendo e você pode também, inclusive, rezar aquilo em unidade com a igreja. Vai estar todo mundo rezando o mesmo texto ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, aproveitar esse período que você está na sua casa e instituir como uma regra e um hábito na sua família rezar o Ângelus, né? Vamos imaginar, você não consigo acordar às 6 da manhã, quero dormir um pouco mais. Tudo bem, acordou, reza o Ângelus. Meio-dia antes de comer, todo mundo reza o Ângelus. 6 da tarde, todo mundo reza. E faz como a igreja sempre fez. Desde 1510, sei lá quanto, lá que a igreja reza o Ângelus, né? Então, meus caros, a gente tem que se apegar às coisas mais simples. Não adianta a gente ficar tentando buscar solução mirabolante, né? O cristianismo, ele não é complicado demais, entendeu? São 10 mandamentos, entendeu? Que se resumem em 2. Jesus simplificou para a gente não... Entendeu? Jesus fez um upgrade. Nem ter desculpa. Nem ter desculpa, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Não é sobre todas as coisas, é sobre tudo. Entendeu? Presta atenção. Ele nunca falou sobre todas as coisas. Disse sobre ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Tá? Então, e o próximo como eu vos amei. Né? Ou seja, o amor sacrificial mesmo. Então, e aí uma coisa importante aqui para eu dizer para os católicos que estão me ouvindo aqui, eu aprecio demais as pessoas que têm uma inclinação excessivamente espiritual, que ficam buscando apenas leituras espirituais, etc. Mas essas coisas são muito importantes, porém, nós precisamos buscar também fundamentos para a nossa fé. E não termos uma fé apenas ligadas a sentimentos, etc., ou coisas do tipo. Busquem adorar a Deus como Jesus mandou, com o entendimento, com o intelecto, com a ratio, né? A razão e a fé que o João Paulo II dizia. Então, amar a Deus com o nosso entendimento também é adorá-lo. Porque o nosso intelecto foi dado por ele, a imagem e semelhança dele. Então, vamos buscar ordenar também a nossa mente, conhecer melhor a nossa igreja. Por exemplo, sei lá, tem lá na minha livraria, tem uma cacetada de livros, né? Por exemplo, aqui está meio longe, eu não vou poder pegar, mas tem um livro que lançou agora do padre jesuíta, o padre, o nome dele, James Shaw, que lançou nos anos 80 um livro sobre teologia da libertação na América Latina. Ah, Bernardo, então eu quero conhecer. Leia o livro do padre Shaw, que é um livro maravilhoso. Então peguem, sei lá, um livro sobre a Inquisição. Tem lá na minha livraria um livro excelente sobre a Inquisição do Filipe Aquino, né? Ou pegue um livro sobre a história de São Bernardo de Claraval, por exemplo, que foi um dos homens mais importantes na história da igreja. Né? Ele, por exemplo, decidiu o dilema entre 2 papas. Tinha lá 2 papas, ninguém sabia decidir. Ele foi lá e disse, por isso, esse aqui resolveu a treta. Exatamente. O homem é um monstro. Então, assim, a gente tem que conhecer a igreja, por quê? Porque isso ajuda também a alimentar a nossa fé. A gente está conhecendo a nossa mãe, a nossa mestra, que é a igreja, entendeu? Vê, por exemplo, que para você, as pessoas não pensam nisso, né? Uma coisa que eu comecei a entender isso quando eu virei católico, comecei a comungar, tá, agora. É uma coisa muito bonita. A pessoa vai lá na igreja e ela vai se confessar. Então ela vai, para o carro dela lá, ou pega um ônibus e vai, anda no estacionamento da igreja, entra, vai para o confessionário, ou salinha de atendimento, como acontece, senta lá, confessa o pecado, etc. O padre vai lá e absolve. Agora, o que ela tem de pensar, no meu entender, fica uma sugestão para você que está assistindo, o que é que teve que acontecer antes de você para que aquela absolvição chegasse até você? Para que o padre desse, ego te absolvo, etc. e tal, o que teve de acontecer? Quantas pessoas morreram e deram a sua vida pela igreja? Quantos intelectuais, quantos gênios não gastaram as suas vidas inteiras, isolados, muitas vezes desconhecidos, lendo, estudando, pesquisando, guardando? Quantos papas não deram a sua vida? São Pedro foi o primeiro, né? Deu a sua vida. O coitado do São Tomé saiu lá da Ásia Menor, foi lá para a Índia pregar o evangelho. O raio do São Francisco Xavier, lá no século XVI, foi lá para a China e depois para o Japão para pegar o evangelho. Né? Os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos, e etc., os beneditinos que vieram aqui para o Brasil nos trazer
a palavra, que mantiveram, que foram comidos pelos índios. O nosso primeiro bispo apontado pelo Papa, que saiu de Portugal, Dom Sardinha, chegou aqui no Brasil e foi comido pelos índios. Ou seja, quantas Assado, pessoas... né? Foi assado vivo. Então, quantas pessoas não deram a sua vida, tudo que não teve que acontecer de sequência de atos em 2000 anos, para que naquele momento você pudesse receber a absolvição do padre? É essa perspectiva que a gente tem que ter. Isso ajuda, inclusive, a gente ter mais confiança, amor e respeito pela igreja, e não tratar os sacramentos de qualquer jeito. E esse isolamento que nós estamos tendo agora, essa ausência de sacramentos, as igrejas fechadas, vai nos trazer, sim, uma perspectiva vamos dizer, vai colocar em perspectiva melhor o estado maravilhoso que são os sacramentos. A maravilha que Deus nos deixou na igreja pelos sacramentos. Ou seja, a certeza de que aquilo é um símbolo da graça e é a graça atuando ali mesmo no próprio sacramento. Ou seja, o símbolo que ele é aquilo que ele faz. Ou seja, ali é um símbolo da entrada do cristão na igreja, né, o batismo. Mas não, ele faz com que você entre também. Entendeu? Então é um símbolo eficaz. Né? E a gente muitas vezes ignora. Vai lá, aqui tomei absolvição, pronto, ok, estou brilhando, aqui vou seguir minha vida. Não, põe as coisas em perspectiva. Pense na morte, lembre-se da morte, como a igreja sempre ensinou. Né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de viagem mental que a gente faz, um esforço imaginativo, ajuda a gente a entender também que você sair pecando e buscar uma absolvição, entendeu? Você não pode banalizar isso aí. Não pode sair brincando com o pecado. Quem brinca com o pecado não entendeu nada. Não entendeu porra nenhuma. Entendeu? Então, pequei, agora eu vou continuar pecando, já pequei mesmo. Agora não preciso mais rezar. Então ele vai largando as coisas. Né? Ou pior, né? Tem gente que peca pensando em confessar. Não, eu vou pecar aqui, porque depois eu vou ali e me confesso. E aí? Aí você pega uma situação como essa, né? De repente não existe mais confissão, e como é que ficou? Você está com 2 pecados aí, né? Você está com o pecado que você cometeu e ter pecado pensando em se confessar, que é pecado também. Aí é complicado, né? Exatamente. Ô Bernardo, algumas pessoas perguntaram aqui, eu já vi que a Alana, minha amiga Alana, perguntou aqui como ler a Bíblia sem ter os cacoetes protestantes. Você respondeu ler a Bíblia liturgicamente, não é? Isso. Se colocar dentro da vida da igreja, né? Da vida litúrgica da igreja. Você até citou aí como exemplo os aplicativos, né, que dão a liturgia da igreja na forma mais apropriada possível, né? Eu estou vendo aqui que tem os protestantes que amam você aqui nesses comentários, um pessoal aí, Pedro nunca foi papa, Iramar. Foi sim, Iramar, sinto muito para você, mas foi, sim, sinto muito que não são vocês que vão mudar essa realidade histórica nesse momento da vida, né? Mas enfim, eu percebi, durante o que você estava falando, a menção a observar, né, a espiritualidade da igreja como uma forma de enfrentarmos um momento de privação, né, um momento de crise, dentro dessa espiritualidade e não distante dela. Porque eu vejo o momento atual. Entenda, esse vírus chinês, quando a gente estava em Goiânia, a gente comentou sobre isso, né? Que tinha toda a cara de uma arma biológica, um acidente com arma biológica, especialmente pela insidiosidade dele, né? É um vírus que é uma armadilha. Ele fica incubado por muito tempo, enquanto ele está incubado, as pessoas estão transmitindo, ele se oculta, né? E ele se disfarça, e ele pegou muita gente de surpresa exatamente por causa disso, né? A ponto de que ele nos priva, ele nos coloca numa situação de privação que ninguém esperava, foi uma coisa de surpresa, né? E as situações de privação, elas devem nos lembrar aquele momento que Cristo também passou por uma privação, que foi o deserto. E o deserto, os 40 dias do deserto, são justamente esses 40 dias que geraram a quaresma. E também geraram a expressão quarentena.
que é você se isolar por 40 dias, né? Então nós estamos numa situação secular, né, nesse mundo, que Deus nos dá a oportunidade de experimentarmos essa privação do deserto. E no deserto, o demônio apresentou a Cristo 3 tentações, né? Nós tivemos a tentação do pão, transformar pedra em pão, que é a tentação do prazer, né? Do prazer frugal, né? O prazer da carne. E Cristo disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, não é apenas do nosso prazer carnal que nós vivemos, mas também da palavra divina, da espiritualidade, do contato direto com Deus nosso Senhor, não é? Através dos sacramentos, através da vida da igreja e da oração. Então, essa primeira tentação, Cristo deu a sua resposta e a maneira de vencê-la. A segunda tentação, os evangelistas divergem na ordem, na segunda e na terceira, mas para nós pouco importa. Ele leva Cristo ao pináculo, né, do templo e diz a Cristo que todos os reinos do mundo, ele mostra os reinos do mundo, né, isso leva a um monte. Mostra os reinos do mundo e diz: todos esses reinos são meus e eu posso te dar, né, desde que me adores. E Cristo responde: afastai-vos de mim, Satanás, porque adorarás apenas ao Senhor, não é? E só a ele servirás. Está escrito isso, né? Então, essa tentação é a tentação do poder, né? É a tentação de ter o controle sobre os outros. O demônio oferece os reinos do mundo e Cristo diz que não, apenas a Deus deve ser dado esse controle, esse poder sobre nós. E a terceira tentação é aquele momento em que ele diz para que se Jesus é o Filho de Deus, então se jogue do templo, que os anjos vão vir salvá-lo, né? E Jesus responde, é nesse momento que Jesus responde que não é para tentar o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, apresentando-se, portanto, com ele como Filho de Deus, algo que ele não tinha feito a Satanás até aquele momento. E nesse instante, Satanás se afasta. Essa última tentação é a tentação de ser, né? Jogue-se para que você seja como Deus. Satanás fez um teste, como fez aos primeiros pais. A tentação do ser é respondida pela proibição, né, de que o demônio tente aquele que é o Senhor Deus. E essas 3 tentações, elas nos dão exatamente as 3 respostas da espiritualidade cristã. O jejum, né, que é abrir mão, se privar de um prazer da carne, o jejum em resposta ao prazer, né, a esmola, que é você abrir mão de algo de si para o outro, ou seja, você abre mão de algo que você tem poder em prol do outro. Então é aí que se rebate a tentação do poder, com a caridade, né? E a oração, quando o demônio tenta e Deus responde que não é para tentar a Deus. A Deus você não tenta, a Deus você adora. Então, as 3 respostas da espiritualidade cristã para um momento de privação e de deserto, elas já foram dadas por Nosso Senhor. E isso tinha se perdido dentro da visão de muitos católicos, mas é algo que precisa ser revivido, especialmente no momento como o atual. É, exatamente isso. Eu fico muito surpreso, assim, aliás, não fico surpreso, né? Que toda vez que tem uma aparição, etc., de Nossa Senhora, as pessoas ficam assim: lá vai, Nossa Senhora vai falar um troço novo. Aí ela sempre diz a mesma coisa: façam penitência, rezem o rosário e consagrem alguém que está fazendo besteira, entendeu? É sempre assim: penitência, jejum e rosário. Mas eu digo assim, por que ela aparece tanto? Porque a gente olha, o bicho de cabeça dura que nós somos, né? Coração duro. É o que Deus falava para o povo de Israel: o povo de dura cerviz, né? Ou seja, o que é isso? Ou seus cabeça de, entendeu? De pau, né? Que vocês não aprendem. Então Deus precisa vir e falar sempre a mesma coisa, né? Porque nós simplesmente somos assim,
muito teimosos, né, em não obedecer a lei, né? Então, eu acho, inclusive, que se Deus me mandou ou não, etc., essa praga, nós não sabemos. O fato é, assim, que Deus está sabendo o que está acontecendo e ele está permitindo ou mandando as coisas acontecer, né? Nós nunca vamos saber, mas o fato é que está acontecendo sob o olhar dele, tudo isso, né? Então, é o que o Taiguara falou. Se o mundo, né, que está se descristianizando, né, não queria passar um tempo de quaresma, ou estava dando pouca bola, né? Eu vi o pessoal, não sei aonde, em Miami, fazendo a gay pool party, uma festa de piscina gay. No meio da pandemia, um monte de homem lá de macho, de cuecas, pulando dentro de uma piscina, passando Covid para todo mundo, né? Teve um pessoal em São Paulo, dentro de uma zona, de uma casa de prostituição, que passaram também Covid para todo mundo. Teve o carnaval, etc. Então, assim, no meio do período da quaresma, né? Porque o carnaval tem gente que estende, ainda continua fazendo festa, né? Mesmo depois da quarta-feira de cinzas. Então, assim, vocês não vão entrar em quaresma? Pois então vocês vão entrar em quaresma. Vocês querendo ou não, vocês vão entrar numa quaresma, né? Eu vou fazer com que vocês abdiquem. Eu vou ajudar a quebrar vocês, entendeu? Deus não vai mudar a sua vontade fazendo clique, entendeu? Deus vai iluminando as lembras, ele ilumina a inteligência, vai ajudando a sua vontade, vai dispondo a sua vontade, vai trazendo motivações, etc. E vai alargando e dilatando o seu coração conforme você contribui ou não com a graça, coopera ou não, né? Lembra do povo do deserto? É exatamente esta situação. O povo estava chegando na terra prometida, né? Aí vão lá os espias, né? O Josué, etc., aquele povo todo, vai lá olhar e fala: meu Deus, isso é uma terra terrível, ficaram com medo de entrar, falaram: nós não vamos entrar. E aí fizeram, decidiram, etc. Aí teve toda aquela coisa de adoração, etc. Deus fala assim: olha, simplesmente não dá. Vocês são duros de cabeça, vocês não confiam em mim. Que porcaria é essa? Eu trouxe vocês do deserto, daí Deus relembra, né? Deus tem uma paciência que é maior que a de Jó, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, como diz Deus, né? Ai, meu eu, né? Aí fez isso, fez isso, fez isso. Aí o povo continuou duvidando. Ele falou: então, pois bem, eu vou precisar dar um trato em vocês, botar vocês de quarentena. E aí ele fez uma quarentena, só que não foram 40 dias, foram 40 anos girando no deserto. Porque eles chegaram, sei lá, 3 meses na Terra Prometida. E Deus ficou eles fazendo igual o peru idiota, peru tonto, o povo diz, 40 anos para ver se eles aprendiam. E Deus disse: olha, vocês não vão aprender. E como vocês não vão aprender, esta geração dura e burra vai morrer no deserto e a nova geração, que não está com os vícios da anterior, vai tomar posse da terra. Vocês vejam o nível que chega. Em 40 anos o povo não aprendeu. Ou seja, veja como Deus está sendo benevolente conosco e nos dando 40 dias todos os anos para nós pensarmos e nos colocarmos na mesma disposição, sentimento, etc., que Cristo Jesus teve, entendeu? E caminharmos na direção de nos parecermos mais com Ele, a sua imagem e semelhança, né? Ou numa linguagem mais de Santa Teresa d'Ávila, né? Buscarmos avançar de morada em morada, né? E não, pô, cheguei na segunda morada, eu tô lindo, né? E contentar-se com isso, né? O cristão não está contente até que ele diga, como São Paulo: não sou mais eu, mas é Jesus, entendeu? Ou seja, eu estou muito parecido com ele, né? Mas não, a galera tá simplesmente, né, achando que é assim: eu abdiquei de chocolate, tá tudo certo, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Quando eu me lembro de Santa Terezinha, que já era doente, etc., punha pedras no sapato, né, e sofria mortalmente com várias outras coisas, ou até mesmo, olha, que história. Não sei se vocês conhecem São Vicente Palotti, que é o fundador dos Palotinos. Ele foi o último sacerdote romano da Diocese de Roma a ser canonizado. Ele morreu em 1850. Eu estive em Roma, lá na salinha dele, no quarto dele, eu rezei no genuflexório dele, eu vi as roupas que ele usava, etc. E olha como ele se modificava. Ele é o padroeiro do apostolado leigo e o padroeiro da unidade da igreja, tá? Uhum. E São Vicente Palotti, os palotinos, aliás, é uma coisa muito interessante, foram os que evangelizaram aqui em Londrina, né? Fundaram a catedral, tudo, né, os alemães. O São Maximiliano Kolbe, por exemplo, era palotino, etc. O padre Quetenes. E aí, o São Vicente Palotti,
o sonho dele, antes de pensar em fundar a ordem, era ser franciscano. Mas ele tinha um corpo muito débil, um corpo muito frágil. E o provincial disse, olha, seu padre Palotti, o senhor não pode, o senhor franciscano fica andando na rua, dorme no relento, vai lidar com doente, etc. O senhor vai morrer em 2 minutos. O senhor não pode virar franciscano. Ele ficou muito frustrado. Porém, como ele vivia no carisma franciscano, ele pediu ao geral aí dos franciscanos que lhe permitissem, para dormir, como penitência, usar o hábito capuchinho para dormir. E eu vi esse hábito. Então você imagina aquele hábito que não é leve como esse povo da toca, era um negócio grosso, peludão, assim. Eu vi lá em Roma. Uhum. Você usar esse troço no calor de Roma de 40 graus à noite, e ele usava aquilo, punha o capuchinho toda noite. Ele usava silício, ele usava a frustra, né, que não é chicote, né, mas é uma frustra. Ele usava uma série de penitências físicas para se mortificar. O corpo dele está intacto até hoje. Eu vi lá, está lá na igreja São Salvatore in Onda, em Roma. E São Vicente Pallotti é um grande exemplo. Ou, por exemplo, o santo mais atual, que morreu agora, foi São João Paulo II, que muita gente não sabe, que quando foram, se eu não me engano, foi a última internação dele antes de morrer, foram ter que trocar de roupa dele, e ele ainda estava, por conta própria, depois do Parkinson, do tiro, do derrame, não sei o que, com 80 anos que ele estava, o homem estava usando silício na coxa direita, estava usando uma mortificação na coxa pela igreja, dormia no chão. Então, assim, olha o nível de abdicação, de penitência, de mortificação que essas pessoas fizeram por nós. Né? Quanto elas fizeram. E nós pensamos assim, que nós estamos muito lindos quando nós abdicamos de pequenas coisinhas do nosso dia a dia, que nós já deveríamos abdicar, normalmente. Né? Pequenos vícios ou opções, etc. Então, estudar a história da igreja também é um exercício de humildade. Porque você percebe os gigantes que estão atrás de você, você vê a proporção e você percebe, rapaz, eu sou, assim, um bostinha. Né? Eu gosto muito quando o professor Olavo diz, né, eu acho que Jesus vai achar um pretexto para me salvar. Então, eu estou mais ou menos na mesma. A gente torce por isso, né? A gente reza por isso. Né? Beleza, não tem nada aqui, mas deixa eu ver um negócio. Pode entrar mesmo aí, tá tudo certo, entendeu? Já sei, minha mãe pediu. Eu estava assistindo esses dias, estava passando na TV, a gente parou para assistir o Alto da Compadecida. Né? E aí, quando está todo mundo prestes a ser condenado, João Grilo chama a Compadecida e o demônio fala, lá vem a Compadecida, homem que é mandado por mulher não tem jeito. Então a gente recorre a... tem aquela história maravilhosa do Segatacha, naquele livro O Menino que Encontrou Jesus. É muito bom esse livro. E foi até o professor Lavo que indicou, eu li, mas eu fiquei fascinado. Né, que o Segatacha lá em Senegal, né, ou Uganda, acho que é Uganda, né? Ele encontrou Jesus e teve várias visões de Jesus, ele escreveu muita coisa, né? E tem um diálogo importante. Ele perguntou assim para Jesus, Jesus, o senhor atende às orações dos protestantes? Aí Jesus diz assim para ele, claro, minha mãe traz as orações todos os dias. Não é piada não, viu? Ela tem pena dele. Ela tem pena deles, ela traz a oração todos os dias para mim, né? Ela, no português correto, né? Ela mais traz, né? Isso. Eu achei maravilhoso. O dia que eu li isso aí, eu ri alto. Bernardo, deixa eu te dizer, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria perguntar a você se você tem mais uns 15 minutinhos para a gente reabrir uma outra live, porque eu queria só pegar um final, dar um tempo a mais para que você falasse duas coisas, comentasse duas coisas que eu acho importantes para nós.
A primeira é comentar a respeito da situação atual do Papa Francisco. É muito importante, eu acho, acredito hoje em dia, rezar pelo Papa Francisco, porque ele está sofrendo, nesse momento, uma oposição muito grande por ser contra essa onda de naturalismo na igreja, né? Essa onda de todo mundo encerrar, deixar os fiéis sem sacramento e tudo mais. Eu queria um comentário teu sobre isso aí. E segundo, eu queria algum tempo também para que você falasse um pouco aí sobre o teu filme, como é que está andando as coisas, e pedisse aí para o pessoal, conclamasse aí para o pessoal para doar para o filme aí do Bernardo, pessoal, para ver se esse filme sai, que é muito gente. Então, eu queria saber se a gente podia aí reabrir por mais uns 15 minutinhos uma segunda live só para a gente tratar desses dois Então, avisa o assuntos. pessoal aqui, ó, tem 480 pessoas aqui online. Isso. Então ó, presta atenção aqui, pessoal. O Taiguara vai encerrar essa live porque o Instagram tem um limite e ele vai fechar Isso. e vai abrir outra. Então, fica com o celular aí. Ele vai fechar a live, vai abrir de novo, vocês entram e eu vou entrar também. Fechou? Tá entendido? Exatamente. Eu reabro em 1 minuto e a gente aguarda 1 minuto para que todos os que estão aqui entrem novamente para o Bernardo tratar desses dois assuntos aí que eu acho muito importantes para a gente poder vamos falar do Papa e vamos falar do filme. É isso aí. É isso aí. Pois tá, os 481 convidados e audiência da nossa noite, aguardem aí. Vamos fechar agora e abrir outra. Ó, se tiver menos de 480, vai nascer uma verruga na ponta do dedo, hein? É isso aí.